Queridos, hoje é dia dos pais. Dia dos pais, e eu quero aqui parabenizar todos os pais da família Alfa, todos os pais que estão nos assistindo, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E nós vamos pregar hoje sobre pai, sobre o relacionamento do pai, do filho, sobre o relacionamento do Espírito Santo de Deus. E eu entendo, né? Vocês aqui que passaram pelo Moriá estão até mais afinados do que eu nesse assunto, porque eu acredito, né? Pelo que eu ouvi de alguns comentários, esse tema foi tratado, né? Eu acredito que tem muitas pessoas, por não terem tido um bom relacionamento com seu pai, por não terem tido uma vida, né? Um pai presente, um pai que pudesse ser uma referência para a sua vida, não conseguem enxergar a figura paterna em Deus. Eu, graças a Deus, e aproveitar aqui, eu sei que ele está me assistindo agora, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu tive um pai, o melhor pai do mundo eu tive. Um pai presente, um pai que até hoje honra a sua família, honra a sua esposa, honra os seus filhos, ama os seus filhos. Foi uma pessoa trabalhadora. Eu nunca vi o meu pai com alguma conduta que o desabonasse. Eu nunca vi alguém falando mal do meu pai aí fora. Eu nunca vi o meu pai sendo cobrado por alguém. Eu vi muitas vezes o meu pai sim em cima de uma caneta, de uma lista, principalmente quando eu era pequeno. Chegava a época de pagamento, ele ali com caneta, com as limitações da falta de desenvolvimento cultural dele na escola, mas fazendo contas ali de agiota, que ele pegou dinheiro emprestado com o agiota. Eu lembrei, eu cresci vendo essa cena. Eu tenho que pagar tanto para o Mané Baiano, eu tenho que pagar tanto para fulano e tal. Mas ele nunca teve problema de caráter, de ficar devendo para alguém. Ele assumia compromissos e honravam com seus compromissos. Até hoje nenhum comerciante, nada. Então, quer dizer, eu tive uma figura paterna. Meu pai foi uma pessoa que trabalhou para nos dar o melhor, dentro das condições dele, nos deu o melhor que fosse possível. Meu pai não esbanjava, não gastava dinheiro, nunca foi uma pessoa, nunca teve nada, nenhuma uma vírgula para dizer que o meu pai adulterou, traiu a minha mãe. Então, eu tive uma pessoa paterna, eu tive uma presença paterna. Então, para mim é muito fácil falar sobre isso. Para mim é muito fácil falar de Deus e reconhecer Deus como meu pai. Reconhecer Deus como meu pai, reconhecer que o meu pai cuida de mim, independente da situação, independente da pandemia, independente da situação que nós estamos vivendo. Eu tenho um pai que está cuidando de mim, ele cuida de mim para eu ir trabalhar, ele cuida de mim durante o atendimento de uma ocorrência, ele cuida de mim durante o meu repouso, o meu descanso, ele cuida da minha casa, da minha família, porque eu consagrei a minha família a Deus, ao meu pai celestial. Mas para muitos isso é difícil. Pessoas que foram violentadas quando criança pelo seu pai, pela figura paterna. Pessoas que cresceram, crianças que cresceram vendo o seu pai agredir a sua mãe. Crianças que cresceram num ambiente sem o pai. O pai abandonou, fez o filho e abandonou. Pessoas que cresceram, crianças que cresceram num ambiente em que o pai tinha um convívio, a alegria era fora do lar, mas dentro do lar era agressão, era bebedice. Quantas situações diferentes cada um aqui possa ter vivido. Mas o mais importante, queridos, e o que eu quero passar para vocês nessa noite, é que se você viveu numa situação como eu, que tem uma referência paterna, você é um privilegiado. Porque você tem duas referências paternas, Uma referência paterna carnal, que é o nosso pai, e uma referência paterna, que essa daí é inabalável, inalcançável, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, se você não teve uma referência paterna, não desanime. Se você não teve uma referência paterna, é momento de você entender que você realmente tem sim um pai. Um pai que te ama, um pai que fez nada mais e nada menos do que dar a vida por você. Ele te amou tanto que ele deu a vida por você. Ele te amou tanto que ele entendeu todo o sofrimento que você iria passar, que você iria enfrentar, mas você iria suportar, você iria sair vencedor, que ele resolveu
permitir que isso acontecesse, mas ele pagou o preço, ele deu a vida por você, para que você pudesse hoje estar aqui reconhecendo e podendo dizer: obrigado, Paizinho, obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou, obrigado porque até aqui o Senhor me sustentou, obrigado porque eu quero passar uma referência diferente da que eu tive para os meus filhos. Obrigado porque o Senhor me deu a sabedoria, o Senhor me deu a direção de quebrar esse legado maldito que o meu pai possa ter deixado, ou no caso lá o seu pai. E eu vou, através da presença do Senhor na minha vida, passar um legado de paternidade espiritual do Senhor para a minha família. Nós vamos falar um pouco sobre isso e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus capítulo 11, verso de número 27. A palavra do Senhor nos diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser. Queridos, como eu disse, o relacionamento de Jesus, Deus, com Deus Filho, com Deus Pai, é o melhor exemplo de relacionamento que nós, seres humanos, meros mortais, podemos ter. O relacionamento de Jesus, ele é autêntico. O relacionamento de Jesus, Filho, Deus Filho com Deus Pai, ele é sem interesse, ele é sem mágoa, sem rancor, ele é sem pecado. E nós vemos que esse pode ser um exemplo, se nós tomarmos como parâmetro, se nós deixarmos para trás experiências negativas que pudéssemos ter vivido com a nossa experiência natural, se conseguirmos jogar isso no mar do esquecimento e buscarmos essa paternidade, essa referência da paternidade de Jesus, Filho e Deus Pai, nós vamos conseguir entender e conseguir viver essa submissão. Por quê? Por que para algumas pessoas é tão difícil um simples ato de submissão? Porque para algumas pessoas é tão difícil entender e cumprir algumas ordenanças de Deus, algumas diretrizes, algumas orientações que Deus nos dá. Por quê? Porque não consegue ou nunca enxergou essa referência paterna dentro da sua casa. E nós vemos que Deus Pai, Deus Filho nos dá exemplo de amor, nos dá exemplo de obediência, nos dá exemplo de dedicação, nos dá exemplo de submissão, nos dá exemplo de em todas as áreas. Jesus, enquanto ele esteve aqui conosco, como homem, ele nasceu do ventre de uma mulher, de uma forma espiritual e sobrenatural, mas ele nasceu no ventre de uma mulher. Enquanto ele esteve conosco, ele honrou o fato de ter José como seu pai. Ele cresceu ali num ambiente familiar. Ele foi conhecido, o seu pai transmitiu seu conhecimento ao filho. Ele foi conhecido como filho do carpinteiro. Ele também trabalhava com madeira. Então, nós vemos que o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho e o relacionamento do Deus Homem com o seu pai homem, José, também foi um relacionamento que também nos leva a entender que ele honrou isso, que ele entendeu isso. Mas ele sabia desde o princípio que ele era Deus. Ele sabia desde o princípio que ele tinha uma missão aqui na terra. E chegou um momento em que ele se revelou e ele assumiu o seu mandato como Messias. E ele assumiu essa postura e ele começou a se apresentar como o Filho de Deus. Ele começou a se apresentar como Filho de Deus. Ele não ignorou, ele não renunciou,
ele começou a se apresentar como filho de Deus. O Pai que me enviou, eu vim para fazer a vontade do Pai que me enviou. Ele assumiu essa postura, esse posicionamento. Entretanto, queridos, nós precisamos entender que relacionamento espiritual, relacionamento de pai para filho espiritual, relacionamento de pai para filho natural, existem algumas diferenças. Se nós pegarmos os exemplos do relacionamento de Deus Pai, Deus Filho, como o filho se relacionava com o pai, como o pai se relacionava com o filho, e nós conseguimos trazer isso para a nossa realidade, queridos, em todas as áreas. Aqui esse texto, um texto enxuto, mais uma devocional com 3 tópicos, mas se nós formos alongar a reflexão daquilo que Deus colocou no meu coração, nós vamos entender que nós podemos trazer essa realidade para o nosso relacionamento como filhos e Deus, o nosso Pai. Então nós vamos pegar o exemplo do relacionamento de Deus com Jesus e nós vamos trazer para a nossa realidade também, de como nós temos que nos relacionar com Deus, como nós temos que relacionar com Jesus, porque tem muita gente, queridos, dentro das igrejas, que querem viver um relacionamento raso com Deus, da mesma forma que muitos pais e filhos estão vivendo esses relacionamentos rasos, superficiais, dentro de suas casas. Eu guardo lembranças, eu tenho a minha mente, ela é muito vaga, eu esqueço as coisas muito fácil. Ontem mesmo, até conversando no carro com o Carlos sobre isso, falei, olha, eu não consigo guardar endereço. Eu às vezes me perco aqui em Mongaguá. Esses dias mesmo eu fui levar a Ieda na casa dela, eu me atrapalhei na rua que eu entrei lá. E olha que eu já vou lá desde quando eles mudaram, né? Quando eles mudaram eu até ajudei nas mudanças lá, né? E eu me atrapalho. Mas existem lembranças da época que eu era pequeno que estão vivas. Lembranças boas que eu tive com meu pai. Eu lembro de parece algo assim totalmente quando meu pai ia na quadra. Ele não jogava futebol, mas ele ia na quadra lá da Caterpillar. Ele ia para ver os colegas da sessão dele jogar, levava a gente. Eu ficava super feliz, eu e meu irmão, quando ele ia levar a gente num bar da estação. Tinha lá o bar da estação e comprava para nós um lanche lá, um bauru. E falava, faz um bauru para eles. Cortava, às vezes a grana estava curta, cortava o bauru no meio. Meu irmão comia metade, eu comia metade, com uma Coca-Cola dividida para 2 ou uma tubaína. Lembranças boas que ficaram, lembranças que marcaram a minha vida, assim como tantas outras. Mas às vezes nós não temos, às vezes você pode não ter esse tipo de lembrança. Às vezes você pode ter guardado outras lembranças, mas quando nós colocamos Deus no negócio, quando nós colocamos Deus nas nossas vidas, nós só vamos ter boas lembranças. Quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor absoluto das nossas vidas, nós só vamos ter boas lembranças. Porque o relacionamento de Jesus com Deus é um relacionamento íntegro, não é superficial. Hoje nós vemos, queridos, os filhos não se sentam mais à mesa com seus pais para a refeição. Aí eu pergunto para você que é pai, que acha que isso é normal dentro da sua casa? Será que o seu filho, quando tiver a minha idade, eu estou com 51 anos, ele vai falar da mesma maneira que eu estou falando do meu pai, ele vai estar falando de você? Ele vai ter lembranças para estar passando para você? Às vezes você pode falar assim, poxa, pastor está falando besteira, tem nada a ver. São outros tempos. Tudo bem. Essa resposta você não vai ter agora. Você só vai ter lá na frente. Essa resposta você não consegue realmente agora. Agora pode ser simplesmente um desabafo meu, pode ser uma besteira minha. Mas será que lá na frente o seu filho vai estar conversando com os seus netos e falando, olha, o seu avô fazia isso, o seu avô fazia aquilo, ou ele vai estar contando experiências de outras pessoas? Tudo que nós fazemos hoje vai gerar um resultado lá na frente.
todas as nossas atitudes, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, coisas simples, queridos, uma simples ida no estádio de futebol. Eu lembro um dia que nós fomos assistir um jogo de futebol, naquela época não tinha tanta violência, apesar de terminar em violência, mas não tinha tanta violência, existiam as rodadas duplas. Os mais antigos aí, acho que alguém vai lembrar disso. Alguém lembra disso aí? Acho que eu sou mais antigo aqui. Caramba, eu sou mais antigo aqui hoje. Não, seu Lafayette. Ufa, caramba, hein, presbítero? Ainda bem que tem o presbítero aqui. Mas existiam rodadas duplas, e eu lembro que teve um jogo. Eu já era corintiano, meu tio já tinha me levado para o bom caminho, mas meu pai estava tentando me levar para o mau caminho. E nós fomos assistir um jogo, ele levou a gente para assistir um jogo do São Paulo. Jogou São Paulo e Grêmio, no Morumbi. Começou às 4 horas da tarde, ia terminar às 18 horas. E às 19 horas ia ter Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu sei que nós assistimos o jogo, aí meu pai naquele negócio, para a segurança dos filhos, estava eu, meu irmão, ele... Não, vamos esperar a torcida ir embora primeiro, aí depois nós vamos. Aí demorou, quando saímos, fomos comer aquele famoso pão com linguiça. Eu sei que quando nós estávamos indo embora, naquela época, quando acabava o jogo, a empresa de ônibus, a antiga Gatusa, tirava todos os ônibus de circulação, porque a torcida quebrava todos os ônibus, e a gente está subindo ali, descendo, daqui a pouco começou a vir ônibus de palmeirense. E o meu pai, na época, inocente, colocou uma camisa do São Paulo nele, uma camisa do São Paulo no meu irmão, e uma camiseta do São Paulo em mim também. Gente, passou um ônibus da CMTC cheio, lotado. O cara passou com uma borracha assim, um palmeirense passou com uma borracha assim e veio com a borracha assim, ó. Meu pai segurou a borracha para proteger a gente. A borracha enrolou no braço dele, ele puxou, o cara caiu. Aí parou um ônibus e nós corremos. E o meu pai corre, nós saímos correndo. Até hoje eu não sei onde nós fomos parar. Eu sei que nós nos escondemos e atrás de uma caçamba aí. Acho que se os caras pegassem a gente, linchavam a gente naquela época lá. Isso porque era tranquilo, ainda tinha rodada dupla. Queridos, eu sei que depois nós acabamos saindo num certo lugar, aí ele preocupado com a gente, né? E pegamos um ônibus, aí sim, virei corintiano, porque a torcida do São Paulo abandonou a gente lá, ficamos sozinhos. Eu falei, não, tem que ser corintiano mesmo, que se fosse a torcida do Corinthians aqui, não tinha deixado a gente sozinho. Aí eu sei que acabou, nós somos, ou seja, queridos, eu quero compartilhar com você lembranças boas, lembranças do meu relacionamento com meu pai. E essas boas lembranças eu tenho com Deus também desde o início da minha conversão. Tantas coisas que Deus já fez na minha vida, Deus me levou em lugares que eu jamais imaginei ir. Deus ele me trouxe pessoas para a minha vida que eu jamais imaginei. Queridos, essa semana eu recebi um presente. Recebi uma cesta básica. Eu nunca vi uma cesta básica dessa. O nome básica está só no nome. Os coreanos, os nossos irmãos coreanos dos Estados Unidos, mesmo com os Estados Unidos batendo recorde de mortos lá pelo coronavírus, sabe que eles estão preocupados conosco aqui? Eles fizeram lá uma vaquinha, fizeram lá um ajuntamento e mandaram um dinheiro para a missionária e deram uma lista de pessoas. Olha, faz uma cesta para essas pessoas aí, cujo nome eles colocaram na lista, que nós queremos ajudar, nós sabemos como eles estão aí, queremos ajudar. E aí nós estávamos, a minha família estava nessa lista. Aí você pode falar assim, pastor, mas você não precisa. Queridos, o mais importante é se sentir amado. O mais importante é saber que eu estou aqui na minha realidade, no Brasil, em Mongaguá, e pessoas lá nos Estados Unidos estão preocupadas com a gente. É Deus que faz isso acontecer nas nossas vidas. É Deus que faz, é o nosso Pai amado, o nosso Pai querido, que faz isso acontecer. Então nós precisamos entender que Deus, Ele quer para nós, Deus, Ele quer nos dar essa paternidade. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento real com Ele. Só que nós precisamos aprender a viver isso de uma forma real.
Eu não posso continuar dentro da igreja, eu não posso continuar servindo em alguma área da igreja, sendo membro fiel de uma célula, dizendo que Deus é meu Senhor, dizendo que eu sou filho de Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz que todos nós somos criaturas de Deus. Mas todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu recebi Ele como Senhor da minha vida. A partir do momento que eu recebi, eu sou filho. Agora eu sou filho, não sou mais criatura. Eu não sou mais comparado com um animal, não sou mais comparado como um pássaro, como um peixe, não sou simplesmente uma criatura. Deus, Ele me vê como filho, Ele me ama. Deus, Ele, puxa vida, nós sendo meros mortais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Mas aí eu tenho que reconhecer essa paternidade, queridos. Eu tenho que reconhecer e tomar algumas atitudes práticas para que eu possa viver um melhor dessa paternidade. Para você entender, eu vou trazer para a nossa realidade. Então eu tenho lá 2 filhos. O Anderson, pastor Anderson, e Viviane, presbítera Viviane. Pastor Anderson deixou de ganhar muitas coisas. Ele ganhou muitas coisas comigo. Ele usufruiu de muitas bênçãos vivendo comigo, tendo eu como pai. Mas ele perdeu muitas oportunidades também. Porque nos momentos em que ele correspondia com aquilo que eu gostaria que ele fizesse, ele era agraciado, era beneficiado. Mas nos momentos em que ele não correspondia, que ele desobedecia, que ele era rebelde, automaticamente retia-se aquilo que poderia ser dado. Viviane é a mesma coisa. A Viviane, eu sempre conto essa história. Nós congregávamos ainda na Peniel e ela queria fazer uma faculdade. Eu não tinha condições de pagar a faculdade naquela época. Eu trabalhava em São Paulo, morava aqui, pagava ainda a prestação da minha casa. Não tínhamos uma situação financeira propícia para pagar a faculdade. Naquela época não era como hoje, né? Hoje é um pouco mais fácil, através de financiamentos, né? Algumas outras coisas. Mas eu, como pai que quer dar boas dádivas aos seus filhos, o que eu fiz? Combinei com a minha esposa, falei assim: entre o carro e a faculdade, eu prefiro a faculdade. Você concorda a gente vender o carro e pagar a faculdade dela? Concordo. Eu vendi um carro, eu tinha um Gol. E eu peguei o dinheiro desse carro. Eu fui na faculdade e falei: eu quero adiantar 2 semestres de faculdade. Do jeito que eu peguei o dinheiro, eu dei na faculdade. A Viviane estudou, acho que 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, ela não completou, ela não usou nem o dinheiro que eu paguei. E ela simplesmente, aborrecente, dona do seu nariz, não gostava mais de Mongaguá. Vou embora para São Paulo, vou embora. Foi embora para São Paulo. Foi morar com a minha sogra. Nós sofremos muito aqui. Fiquei mais um tempo sem carro, depois comprei carro. Sei que um tempo depois essa menina resolveu fazer faculdade de novo. E ela veio pedir para me ajudar. Eu ajudei? Lógico que não, se vira. Agora você conquistou a sua liberdade, conquistou a sua tão sonhada independência. Se vira. Pastor, mas você é ruim, né? Não, ela optou. Foi uma opção dela, tinha tudo. Eu iria pagar a faculdade para ela toda. Poderia estar pagando até agora. Mas não, foi uma opção dela. Então ela deixou de conquistar algo porque ela optou em desobedecer. Então, queridos, eu trouxe esse exemplo para que você possa entender que quando nós desobedecemos Deus, o nosso Pai, nós também entristecemos Ele. E nós podemos deixar de conquistar algumas coisas. Podemos deixar um povo todo, toda uma nação, toda uma geração, melhor dizendo, que tinha uma promessa de habitar em uma terra que mana leite e mel. Tudo que planta dá, lá vocês não vão precisar mais sofrer, não vão ser mais açoitados, não vão ter que trabalhar como escravo. Olha, lá é o lugar. A murmuração, a desobediência,
A falta de fé desse povo fez com que todos peregrinassem durante 40 anos no deserto e morressem nesse deserto, para não colocar os pés na terra prometida. Quantos de nós estamos impedindo a nós mesmos de conseguir colocar os pés na terra prometida, porque estamos querendo viver a nossa vida dentro da igreja de Deus? A vida é nossa, mas a igreja é de Deus. A vida Ele deu para você, mas a igreja é dele, as regras é dele, não é nossa. As epístolas, a Bíblia, os evangelhos nos mostram como tem que ser a nossa postura como igreja, como nós temos que agir como igreja, como eu tenho que criar os meus filhos como igreja, como que tem que ser o meu relacionamento com a minha esposa como igreja, como tem que ser o meu relacionamento com os meus filhos como igreja. Então eu tenho que optar: ou eu sou um servo do Senhor, faço parte da igreja imaculada do Senhor, ou não. Dentro do meu livre-arbítrio eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, só que eu vou arcar com as consequências das minhas atitudes. Nós vemos que Jesus, o relacionamento de Jesus, do pai com o filho, aí nós entramos em algumas características. O pai sempre abençoava o filho. Uma característica. Um pai, ele tem que ser canal de bênção para o seu filho, nunca de maldição. Da boca de um pai só pode sair palavras de bênção para o seu filho, independente da situação, queridos. Mesmo quando você está irado, mesmo quando seu filho fez algo que você não gosta, a sua boca tem que ser canal de bênção. Deus sempre manteve seu filho Jesus certo de que ele teria a sua bênção e a sua companhia. Vários exemplos bíblicos mostram isso, do relacionamento de Deus Pai com Deus Filho, o abençoando e mostrando que ele estava junto. A voz de Deus sempre lembrava isso. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 5 diz assim, Mateus 17, 5: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Deus, como Pai, abençoou o seu Filho Jesus, nos dando um exemplo de que, como servos do Senhor, precisamos ser canais de bênção para os nossos filhos. E aí eu estendo para todos os nossos filhos naturais, que foram gerados através da relação entre homem e mulher. Nós temos que ser bênçãos. Filhos paternos por adoção, porque é uma grande responsabilidade. Então adotamos, ou então assumimos uma família que já havia filhos. Eu tenho que, já que eu assumi, eu recebi aquela família já pronta, então eu vou receber como filhos aqueles filhos daquela pessoa e vou ser canal de bênção. Filhos espirituais, eu tenho que ser canal de bênção para os meus filhos espirituais, nunca canal de maldição. Seja qual for a situação, queridos, seja qual for a situação, você se decepcionou com alguém, poxa, eu fiz de tudo para ele, eu fiz de tudo para ela, eu tentei, eu evangelizei, eu que fazia as visitas, eu fui lá na casa, eu passava na casa, trazia para cá e simplesmente virou a cara. Deixe a opção para ele, mas seja você uma bênção na vida dele. Preguei a semana passada sobre o amor. Jogue, banhe, inunde esse relacionamento com amor. Inunde com amor. Eu tenho feito, sabe o que eu tenho feito, queridos? Eu tenho eliminado algumas coisas da minha vida. Então, eu sou uma pessoa que eu me apego muito fácil. Pode até não parecer, às vezes eu sou assim, carrancudo, nervoso. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem pra Cristiane e daqui a pouco o Anderson me liga. Ô pai, o pai já ligou dando risada, né? Ô pai, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Não, porque esse senhor mandou uma mensagem pra Cris aqui, negócio do almoço. Ela falou, seu pai já tá nervoso já, ó, liga lá pra ele, porque não sei o quê. Não, às vezes eu tenho essa palavra, às vezes eu sou assim mesmo, mas eu me apego fácil, eu amo as pessoas e eu me decepciono e eu sofro muito. Às vezes uma postagem no Facebook, queridos, se você soubesse como isso às vezes me faz sofrer. Eu falava,
Acho que foi com a Aline e com o Davis que conversava sobre isso, né? Foi com vocês que eu falei sobre isso aí, né? Sobre sofrer, né? E Deus ele me deu uma direção ali que eu achei interessante, né? Depois eu até repliquei isso aí lá no quartel, conversando um assunto, repliquei porque eu achei interessante. Quando a pessoa ama, ela sofre. Quando a pessoa gosta e admira, ela esquece. Entendeu? Sabe o que eu quero dizer? Vamos supor, hoje eu amo o Pedro. Poxa vida, eu estou acostumado a ver o Pedro aqui. Estou acostumado a ver o Pedro e o Pedro aqui, e o Pedro na bateria, e o Pedro envolvido nas coisas da igreja, e cuidando de criança. E quando a gente faz alguma coisa na igreja, o Pedro está aqui. Eu amo o Pedro. Aí se amanhã o Pedro não estiver aqui, e se o Pedro falar alguma coisa de mim, mas esse pastor não sei o quê, e se jogar em direta no Facebook, eu vou sofrer com isso. Poxa vida, meu, o que aconteceu? Como o diabo é sujo, isso fica remoendo na minha cabeça. Agora a pessoa que gosta, a pessoa que admira, a pessoa que tem um relacionamento superficial, hoje ama, amanhã odeia. Hoje ama o Pedro. Pedro, tá aqui, vamos passear, vou te levar. Amanhã, ouvia muito isso aí, né? Um sai, dois entra, não vai fazer falta. Pra pessoa não faz diferença. E amanhã tá falando mal, amanhã tá falando, Pedro, meu, atrapalhava aí, meu, ficava com aquela máscara olhando pra mim. Tocava errado lá. Então a pessoa que não ama, ela tem facilidade de falar mal. Porque a pessoa que ama não consegue falar mal. Ela tem ali aquele interesse de reconquistar. Com Jesus nós não temos esse problema. Com Jesus o relacionamento é autêntico. Mesmo nós sendo maus, Ele nos ama. Mesmo nós sendo pecadores, Ele continua nos amando. Mesmo nós continuando pecando, as misericórdias dEle se renovam nas nossas vidas. Ele continua nos amando. Nosso Pai nos perdoa, queridos. Ele nos perdoa. Ele tem toda uma paciência. Ele tem todo um trabalho. Ele tem todo um cuidado para sempre buscar nos resgatar, sempre buscar nos aproximar, nos reaproximar dele. E nós vemos muitos pais hoje que não conseguem cultivar esse relacionamento, não conseguem ser esse canal de bênção para os seus filhos. Pais, vamos ser canais de bênçãos para os nossos filhos. Pais, vamos trazer os nossos filhos para próximo de nós. Mas o meu filho não gosta. Gosta sim. Chama ele para jogar uma bola. Chama ele para ir pescar. Vai para a praia com ele. Aqui não tem muitas coisas. Aqui é surf, né? Vai surfar com ele. Mas eu não gosto de surfar. Vai pescar com ele. Senta, vai ouvir uma música com ele. Pega ele, leva ele para almoçar fora. Só ele, pega ele para almoçar. Leva ele para jantar. Faz uma coisa diferente. Faça alguma coisa que vai ficar lá marcado na memória dele. Não deixe a sua vida virar uma rotina. Não deixe os seus filhos arrumarem pais adotivos aí fora. Porque aí fora está cheio de pais adotivos enviados por Satanás para acabar com a sua família. Deus, Ele sempre abençoa a vida do seu filho. Sempre se preocupou em estar próximo do seu filho. Sempre se preocupou em estar junto do seu filho. Em segundo lugar, o filho, ele é obediente ao seu pai. João capítulo 15, versículo 10. João 15, 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecerá no meu amor. Olha o que Jesus está falando para nós. Olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus está falando assim, façam como eu. Não precisa aí inventar nada. Olha, vocês não precisam criar nada novo. É só me imitar. Eu obedeço Deus. Se vocês me obedecerem, assim como eu sou guardado pelo amor dele,
Eu vou guardar vocês. Obediência, queridos. Obediência, eu acredito que é o segredo da conquista. Obediência é o segredo da conquista. Um funcionário, vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso mundo natural. Um funcionário, não sei quantos aqui exercem ou já exerceram atividade de gerenciamento, de liderança, de diretoria. Um funcionário desobediente tem futuro numa empresa ou então numa equipe? Eu trabalho num meio, nesse ramo, há 27 anos. Desde o ano de 2002, quando eu fui promovido a cabo, eu exerço função de liderança. Se tem uma coisa que eu não gosto, é pessoa desobediente. Quando nós vamos fazer escala, a primeira coisa que eu faço é pegar os desobedientes e tentar de qualquer maneira empurrar para outra equipe, para outra prontidão. Por quê? Porque eu não quero desobediente. Na hora que eu vou fazer um elogio, pedir laurea de mérito pessoal para os membros da minha equipe, eu relaciono aqueles que são obedientes, aqueles que são submissos, aqueles que são desobedientes, não merece. Como que eu vou agraciar quem não merece? Na nossa vida, como eu já falei, como eu dei o exemplo do relacionamento de pai e filho, no mundo nosso, na nossa realidade aqui espiritual, ministerial, o desobediente, o rebelde, ele ganha alguma coisa, ele consegue crescer. Nós vemos, público e notório. Os desobedientes, eles até às vezes conseguem ajuntar um grupo de pessoas, mas não consegue subsistir, acaba se dissolvendo como pó. E aqueles que estão juntos, que se deixam levar pelo veneno da contenda, acabam perdendo a bênção e acabam se afastando de Deus, juntos com os desobedientes. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes, eles crescem, eles vivem, eles comem da mesa, eles se servem do banquete, eles crescem juntos, eles são abençoados juntos. Jesus obedeceu ao propósito de Deus e reconhecia que tudo o que ele tinha vinha de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá arrebatar. Existe alguma coisa, existe alguma riqueza, existe algo melhor, existe algo mais importante, queridos, aqui na terra, do que algo que Deus pode dar para mim e para você? É uma pergunta, eu quero a resposta. Existe algo mais importante, existe alguma riqueza, existe algum bem mais precioso que algum homem, algum artífice, algum ourives possa fabricar, que possa ser melhor do que aquilo que Deus pode nos dar? De maneira alguma, queridos. De maneira alguma. Olha para as flores do campo. Olha para os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não colhem, eles não fiam, mas mesmo assim, o nosso Pai Celestial os alimenta. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, com toda a sua beleza, se vestiu de forma mais bela do que os lírios do campo, a palavra do Senhor diz. Ou seja, as coisas são tão simples, mas ao mesmo tempo são tão preciosas. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus, Ele é galardoador. Galardoador é aquele que presenteia aqueles que o amam, aqueles que o temem, aqueles que o obedecem. Então se nós formos obedientes, nós vamos ganhar tudo de Deus, tudo o que nós precisamos. É por isso que ele diz: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar a minha justiça, porque eu vou acrescentar na sua vida tudo o que você necessitar. Por
isso que nós temos que buscar, queridos. Esse nosso Pai nos ama. Esse nosso Pai, Ele nos galardoa, nos presenteia, Ele cuida de nós, Ele vela por nós, Ele tem cuidado do nosso sono, tem cuidado da nossa casa, da nossa família, tem suprido todas as nossas necessidades. Além disso, Jesus sabia que Ele tinha uma missão e que por isso Ele trabalhava o tempo todo em prol desse objetivo, testemunhando a respeito de Deus. A missão dele tinha um objetivo: glorificar o nome do Pai. João capítulo 10, versículo 25 diz assim: e João respondeu, eu já disse. Melhor, João capítulo 10, versículo 25 diz: Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. A obediência de Jesus foi sacrificial ao ponto de entregar a sua vida pela humanidade. Ele não pensou duas vezes como nós pensamos. Como nós, vou utilizar aqui com todo respeito o testemunho da Camila. Foi convidada, o marido, a autoridade espiritual na vida dela, não teria nem que questionar. O marido olha, Camila, nós vamos participar desse seminário. Glória a Deus, marido, vamos sim, vai ser bênção então, vamos juntos, servir a Deus, vamos estar juntos. Mas, eu preciso, eu acho que eu não vou, não quero, talvez, quem sabe, mas não vai ser legal, não vai ser assim. Nós temos esse costume de questionar, de querer testificar. Eu preciso de uma prova. Deus, se for o Senhor mesmo, eu vou abrir a palavra aqui e o Senhor vai falar comigo. Eu vou orar e Deus testifique, e Deus fale e eu continuo. Jesus, ele não pensou duas vezes, queridos. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por que nós questionamos tanto para obedecer a Deus? Por que nós arrumamos tantas desculpas para se firmar na presença de Deus? Por que nós temos tantos altos e baixos? Por que hoje eu vou servir, estou aqui, conta comigo, e amanhã já não quero mais, não sei o que está acontecendo? Por quê? Relacionamento raso, é por isso que nós precisamos buscar esse relacionamento mais profundo com Ele. Contudo, fez isso tão somente porque foi a ordem de Deus, foi a vontade de Deus, foi a orientação de Deus. Queridos, quando Deus manda, nós precisamos obedecer. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma direção, eu não posso pensar duas vezes, eu não posso ficar questionando, porque eu estou correndo o risco de perder a bênção lá na frente, o galardão lá na frente. O exemplo de Jesus como Filho de Deus serve para nós como filhos também de Deus e dos nossos pais naturais, a obediência. Filhos, obedeçam os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, filhos, se você quer ser bênção nessa geração, se você quer ser abençoado, obedeça aos seus pais. Seus pais sabem dar boas dádivas a vocês. Filhos espirituais, obedeçam Jesus. Vamos obedecer a Deus, vamos jogar fora todo o nosso eu, o nosso achismo, a nossa autossuficiência, às vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, porque somos arrogantes, queridos. Nós somos arrogantes, às vezes nós achamos autossuficientes. Às vezes nós achamos que eu estou aqui pregando, estou conseguindo compartilhar uma palavra com vocês pelo meu conhecimento, porque eu sou bom, eu falo bem, eu gaguejo, eu falo bem, aqui uma equipe de louvor maravilhosa, né? Eu toco, de novo pediu para eu baixar o meu violão, eu quero me ouvir tocando o meu teclado. Não, pode aumentar o meu back vocal aí, porque eu só estou ouvindo a voz de quem... Eu quero ouvir a minha voz, porque eu sou o bambam, a minha voz, ela vai sobressair, é ela que vai... Se não for o Senhor dos exércitos, eu não teria capacidade de estar aqui. Pastor Leonardo não teria capacidade nem de tocar um teclado, quanto mais falar da palavra de Deus. Qualquer um não poderia estar aqui se não for o Senhor. Nós somos dependentes dele. Tudo isso foi ele que nos deu. Nós estamos aqui, queridos, passando um tempo. Nós temos uma missão. Assim como Jesus veio como uma
missão de morrer por nós. Nós temos uma missão: pregar esse evangelho, mostrar para o povo aí fora que alguém morreu por ele, que alguém que aí fora que não conhece paternidade, que foi violentado, que não conhece, olha, você pode entregar a sua vida, porque existe um pai que te ama, que morreu por você e que fará tudo para que você possa habitar a eternidade em paz, em segurança, numa vida que não vai ter mais sofrimento e nem mais choro. Nós também temos uma missão, queridos, cada um dentro da sua área. Deus nos chamou, cada um com um propósito, cada um dentro do seu propósito. Arregace as suas mangas, coloque a sua mão para o céu e fale assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero fazer a tua obra. Nós precisamos obedecer, precisamos deixar as coisas supérfluas, secundárias de lado. Não estou falando para você deixar a sua vida social, deixar a sua profissão, nada disso. Eu tenho vida social, eu trabalho, tenho minha vida profissional, mas não posso abrir mão do meu ministério. Deus, Ele me deu um chamado, Deus, Ele me deu uma missão. Eu tenho essa missão e eu vou continuar cumprindo essa missão, porque nós precisamos ser obedientes a Ele. Obedeçam seus pais, obedeçam a Deus como nosso Pai que nos ama, obedeçam Jesus. Nós temos aqui várias áreas da igreja, estamos reestruturando liderança, estamos reestruturando tudo aqui na igreja. Deus tem feito coisas, queridos, mesmo em épocas de esfriamento, nós temos visto Deus trabalhar, Deus movimentar as pessoas. Eu visto coisas acontecerem nessa igreja que nunca aconteceram, é uma coisa que eu sempre sonhei em ser pastor de uma igreja em que as pessoas tenham iniciativa, em que eu não preciso ficar tudo ao pastor. Então eu tenho visto aí as iniciativas, né? Esse Moriá, eu nem pensei em Moriá, nem passava por minha cabeça em fazer Moriá, seminário de intercessão. Aconteceu e foi bênção. Cheguei aqui, o técnico do computador já está vindo aqui, já vai fazer. Tudo isso era eu que tinha que fazer, queridos. Tudo isso, então depende de mim. Tem que pegar, tem que levar no técnico, tem que fazer. Isso é importante, isso é muito bom, isso é importante para o nosso crescimento. E eu vejo Deus fazendo isso no nosso meio. Então que todos aqui, você que está me assistindo também, faça parte desse novo de Deus para as nossas vidas. Eu acredito muito nesse novo de Deus, esse novo pós-pandemia. Tem um programa na CNN que chama-se O Mundo Pós-Pandemia. Eu acredito na igreja pós-pandemia, uma igreja alicerçada, uma igreja solidificada, uma igreja consolidada. E aqueles que ficarem de fora, o prejuízo vai ser só para a sua vida espiritual. Porque a igreja não para, queridos. Jesus, Ele não se deixa escarnecer. Ele continua, a obra dele não vai ser parada. A obra do Senhor, ela não depende da minha vontade. A obra do Senhor não depende da vontade de você que está aí na sua casa assistindo, não depende. Você depende de Deus, mas Deus não depende de você. Eu sou totalmente dependente de Deus. Eu sem Deus não sou nada. A Bíblia diz que eu sou pobre, cego e nu. Por fora posso até ter boa aparência, mas por dentro é como um sepulcro caiado. Agora com Deus eu sou mais do que vencedor. Com Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Com Deus eu posso voar como águia. Com Deus eu posso dar uma ordem desse monte, toca-se daqui para acolá, e isso vai acontecer. Com Deus eu posso impor a mão no enfermo e ele pode ser curado. Com Deus eu coloco a mão em um endemoniado e os demônios saem, batem em retirada. Com Deus eu posso todas as coisas, mas sem Ele eu não sou nada. Agora Deus, sem Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o inabalável. Ele continua sendo Deus. Obediência a Deus, queridos. Nós precisamos obedecer a Deus. E em terceiro e último lugar, Pai e Filho juntos. João capítulo 14, versículo 20. João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só aqui.
eu estarei em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só que tudo junto, tudo unido, tudo amalgamado. Sabe o que é amalgamado? Sabe quando você, pastor Eibe fala muito, quando ele fala do purê de batatas, quando você vai na feira, você compra batatas, é um saco de batatas. A igreja não pode ser um saco de batatas, porque se esse saco se rasgar, o que acontece? Vai cada uma para um lado. Estão desprotegidas, não estão unidas. Quando você começa a aquecer essa batata, são um monte de batatas quentes, que se derrubar, uma se quebra, mas continuam separadas. Mas quando você prepara aquele purê, quando você amassa, quando você trabalha, quando você junta uma na outra, dá para separar novamente? Dá para saber quem é a batata X ou Y? Você pode marcar as batatas na hora de cozinhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas na hora que você descasca, tira toda a pele, tira todas as cascas, tira as máscaras. Quando você é aquecido pelo fogo do Espírito Santo, quando você é amassado pelo processo do oleiro, quando você é transformado, quando você é unido pelo amor de Cristo através de uma vida de comunhão na igreja, existe possibilidade de dizer, essa é a batata 1, essa é a batata 2? Não, queridos, nós somos todos um só, unidos como um corpo bem ajustado, a igreja santa imaculada do Senhor Jesus, e é isso que Ele espera de nós, que sejamos uma igreja santa, unida. A união entre o Pai e o Filho era tão intensa que lá em João capítulo 8, 19, lhe perguntaram, onde está o teu Pai? E respondeu Jesus, não me conheces a mim e nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conheceriam ao meu Pai. Ou seja, nós somos uma pessoa só. Eu e meu Pai somos um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. São três, mas somos um. E se você estiver em mim, eu também estarei em você. E também seremos uma só pessoa. O Pai quer ter relacionamento de intimidade comigo e com você. O Pai quer habitar dentro de você. Ele não quer um relacionamento como batata, num saco de batata, cada um do lado. Ele quer estar dentro de nós. Ele quer habitar em nós. Ele quer estar unido conosco, Ele quer fazer parte da nossa vida, queridos, através do Espírito Santo de Deus. Jesus revelou a pessoa do Pai aqui na terra, mostrando que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Jesus estava sempre em oração, passando momentos preciosos com Deus, no seu TSD, tempo a sós com Deus. Nós vemos em vários lugares a palavra do Senhor Jesus dizendo que Ele se colocou, Ele subiu no monte, olha, fiquem aqui que eu vou orar. Ele subiu no monte para orar, Ele se colocou de lado e Ele foi orar, e Jesus orou ao Pai, e Jesus se prostrou diante do Pai. Nós precisamos de tempos de qualidades com Deus. Se nós queremos essa intimidade com Deus Pai, com Deus Espírito, se nós queremos essa transformação, se nós queremos esse relacionamento de intimidade com o Senhor, eu não posso continuar vivendo esse relacionamento raso. Eu preciso doutrinar a minha vida a ter um relacionamento esplendoroso de intimidade com o Senhor. Mas eu esqueço. Quando eu venho, coloque no seu celular, queridos. Coloque lá no seu celular, utilize os meios que nós temos eletrônicos para o bem da sua vida espiritual também. Coloca lá, momento de oração. Escolha um horário da sua vida, da sua rotina. Ninguém mais conhece a sua rotina do que Deus e você. No horário que ninguém te enche o saco, no horário que você não tem que buscar criança na escola, no horário que você não tem que fazer café, lavar roupa, fazer comida, isso e aquilo. Olha, Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe. Então anota lá e coloca o despertador, coloca TSD, tempo a sós com Deus. Desperta o seu relógio, vai buscar intimidade com o Senhor. Começa com 5 minutos. Não comece, vou ficar 2 horas, vou fazer um propósito, vou ficar 2 horas. Você vai fazer por obrigação e vai ser um pesadelo para você, depois você não faz mais. 5 minutos. Coloque um louvor, escolha, faça uma seleção. Olha, queridos, eu vejo as pessoas tendo criatividade para tantas coisas,
mas para buscar intimidade com Deus, a criatividade não funciona. Faça uma seleção só de adoração. Eu tenho no meu pendrive, eu tenho seleção gospel, de country. Então eu estou no carro, quero ouvir a música mais animada, eu coloco lá minha playlist country, gospel americano. Sertanejo, coloco sertanejo, gospel. Sertanejo raiz, só moda de viola gospel, coloco moda. Agora, no momento de oração, eu vou colocar moda de viola para me orar. Aí eu coloco momentos, louvores de adoração, louvores para você ouvir na hora da oração. Queridos, aí você viaja. Às vezes você não precisa nem orar, você não precisa nem conversar, só você ali ouvindo aquele louvor e você cantando junto, e você está orando e você não está nem sabendo. Quando você vê, já passou 5, 10, 15 minutos. Cada música tem cerca de 5 minutos. Quando você vê, você já passou meia hora de um PSD agradável com o Senhor, e você sai reativado, com toda a sua bateria recarregada para mais um dia. As investidas do inimigo vão passar que você nem vai perceber, porque você está cheio da presença de Deus. Nas horas mais difíceis, Jesus também se dedicou para enfrentar esses tempos difíceis. Ele buscou comunhão com o Pai. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não ficou reclamando com os irmãos, ele não ficou culpando o pastor, culpando a igreja, culpando o governo, culpando o marido, culpando a esposa. Ele foi buscar intimidade com o Pai. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então ele disse a Pedro: será que vocês não poderiam vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir vencê-las. E pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a sua vontade. O intenso diálogo de Jesus, Deus homem, com Deus Pai, demonstra o sofrimento que ele já estava vivendo ali na sua pele. O sofrimento, queridos, imagina você quando vai no dentista. Quando você vai no dentista, você sofre por antecedência. Eu passei no médico com problemas na coluna, o médico já há algum tempo, olha, vamos tomar esse remédio, se não der certo, vamos fazer uma infiltração. Se não der certo, aí chegou agora a última vez: Ô Marcos, vamos fazer a infiltração? Eu falei: doutor, mas como é que era? Olha, não dói, uma injeção na coluna, não dói? Não dói, não tem risco nenhum, é uma injeção que vai. Ele pegou uma coluna de plástico lá e mostrou: vai aqui piorou a situação, né? Mostrou pra mim o que ele ia fazer, né? Então, vamos fazer? Vamos, doutor, se é pra melhorar a dor. Ele falou: então já vamos fazer, já pede lá já assina lá a requisição, já pra mim já fazer, já prepara você, já vai fazer. Bom, agora não dá mais pra fugir, né? Agora não dá, tem que fazer. Mas eu sofri por antecedência, porque realmente não é o que eu estava esperando. Eu estava esperando uma dor, daquela dor vai ficar. Não, queridos. Imaginem Jesus aqui sabendo por tudo que ele ia passar, mas Jesus sabia a autenticidade. Ele não imaginava o que ele iria passar. Ele sabia, porque ele é Deus. E Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele começa a se derramar na presença do Senhor, ele coloca, ele ora, ele coloca: Senhor, olha, se for possível, se existir qualquer uma outra possibilidade do Senhor resgatar a humanidade, se existir, Senhor, uma possibilidade de pagar o preço do resgate do pastor Marcos, que não seja com esse cálice. Olha, Senhor, se for possível, o Senhor arrumar uma outra forma de apagar os pecados do presbítero Lídio, de escrever o nome dele novamente no livro da vida, Senhor, passar por tudo isso aqui o Senhor faz. Mas se não tiver outro jeito, eu estou disposto a morrer pelos pecados do Marcos, eu estou disposto a morrer pelos pecados do Lídio, eu estou disposto a morrer pelos pecados de toda a humanidade. Eu não vou desistir, Pai, eu não vou desistir, porque eu amo os meus filhos. Eu
Eu amo os meus filhos, eles foram feitos segundo a minha imagem e semelhança. Eu amo cada um deles. Eu vou pagar esse preço porque eu amo os meus filhos. Eu quero um relacionamento de intimidade, de paternidade. Eu quero que eles entendam isso. Que mesmo se eles não tiveram essa imagem lá na terra, eu quero que eles entendam e eles sabem que eu amo cada um deles. Eu quero que eles saibam que eu tenho preparado uma morada eterna para eles. Eu quero que eles saibam que eu tenho preparado uma casa, uma mansão celestial para cada um deles. Basta eles permanecerem fiéis, firmes, assim como eu, até o final. Querido,